Os destaques desta edição. Adail Pinheiro é condenado a pagar R$600 mil por fraudes em convênios na prefeitura de Coari. Melo consegue liberação de 185 bilhões para obras dos anéis viários sul e leste. Cetan abre seleção para mais 4.000 vagas em cursos técnicos e de especialização. Temer exclui servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência. Com perda de 14,8 bilhões, Petrobras registra prejuízo nos últimos 3 anos. Terremoto provoca pânico entre turistas na ilha de Bali. Seul diz que Coreia do Norte fracassou em novos testes de mísseis. Seleção brasileira chega a Montevidéu para o jogo de amanhã contra os uruguaios. Narcotraficante João Branco, acusado de mandar matar o delegado Oscar Cardoso, será julgado em maio. O crime da Rua Zero. Acerto de contas. 2 homens foram executados nesta madrugada no bairro da Alvorada. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. O tempo vai continuar instável em toda a região metropolitana. Hoje está amanhecendo com 24 graus de temperatura e a máxima para hoje será de 31 graus Celsius. O Climatempo está prevendo 7 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 60%. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Terça-feira, 22 de março. É o 81º dia do ano. Faltam 284 para acabar 2017. É o dia de Santa Leia. Também é o Dia Mundial da Água. Só uma retificação, hoje é quarta-feira. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 73 centímetros. Com a nebulosidade, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1895, primeira exibição em uma tela particular de filmes por Auguste e Louis Lumière. 1933, o presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt assina a lei que legaliza o consumo de bebidas alcoólicas, acabando com a lei seca. 1935, o primeiro programa regular de televisão do mundo é transmitido através da antena do alto da Torre de Rádio de Berlim. 1943, Segunda Guerra Mundial, toda a população de Katyn, na Bielorrússia, é queimada viva por forças de ocupação alemãs. 1945, a Liga Árabe é fundada no Cairo, Egito, com a adoção da Carta da Liga dos Estados Árabes. 1960, Arthur Charlow e Charles Herr Thomas recebem a primeira patente para o laser. 1963, Please Please Me, o primeiro álbum dos Beatles, é lançado no Reino Unido. 2016, atentados terroristas em Bruxelas perpetrados pelo Estado Islâmico causam a morte de 34 pessoas. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A faixa azul da Avenida Constantino Neri foi liberada temporariamente para veículos comuns às 18h20 de ontem, após uma obra de contenção realizada no cruzamento da Avenida Efigênio Salles com Humberto Calderaro, resultar em um congestionamento na área da zona centro-sul de Manaus. A faixa voltou a ser permitida exclusivamente ao transporte público por volta das 19h50, segundo o Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia de Trânsito, Manaus Trans. Daqui a pouco vamos contactar com o repórter Alberto Pellegrini para saber como está o trânsito nesta área. Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas para concerto amanhã a partir das 20h e o evento celebra o compositor alemão Felix Mendelssohn Bartholdy. O concerto, realizado por meio da Secretaria de Estado de Cultura, tem entrada franca para o primeiro, segundo e terceiro pavimento, e para a plateia e frisas o valor da entrada é de R$20. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas participa da programação especial do Centro Cultural Tiago de Melo nesta quarta-feira. A Biblioteca Móvel Juscelino Batista, um micro-ônibus adaptado com mais de 600 exemplares de livros sobre o meio ambiente, estará realizando oficinas de leitura com dinâmicas especiais com o tema água. Os analistas ambientais do IPAM, Vandete Rocha e Paulo Libeck,
comandam as atividades da biblioteca, que deve receber alunos do ensino fundamental e médio. Serão distribuídos brindes como livros, bonés, copos e gibis sobre o meio ambiente para os alunos que completarem as dinâmicas. E nesta quarta-feira é comemorado o Dia Mundial da Água. Em alusão à data, a APBio, com apoio da União Geral dos Trabalhadores, o GT, realizará no Museu da Amazônia o Puxirum das Águas, que contará com a participação da Manaus Ambiental, comissões do meio ambiente da Assembleia Legislativa e Câmara Municipal e Eletrobras. Estarão em debate o uso racional da água e políticas voltadas para o uso racional dessa fonte. Agora sim, vamos manter contato com Alberto Peregrini. Falávamos ainda há pouco do congestionamento acontecido ontem lá pelas bandas da Efigênio Salles. Peregrini, o tráfego já está normal? Já está normal, Paulo. Nossa unidade externa, conforme a orientação para passarmos por lá logo depois aí da nossa visita ao pronto-socorro João Lúcio, Paulo, e nós podemos afirmar que a cratera aberta ontem por volta de 17 horas ali nas proximidades da Paraíba, do viaduto da antiga Paraíba, Paulo Guerra, pela Efigênio Salles, já foi consertado, né? Está ainda naquela coisa do barro, Paulo, bem batidinho, tudo direitinho, faltando apenas a camada asfáltica programada para amanhã de hoje. Entretanto, o local já está liberado para o tráfego. Peregrini, Associação de Moradores dos conjuntos Oswaldo Frota 1 e 2, Conjunto Sérgio Pessoa Neto, Conjunto Américo Medeiros, Riacho Doce, Conjunto Canaranas e adjacências, estão aqui reclamando para a nossa redação que estão cansados dos assaltos nas linhas de ônibus 416, 414, 046, geralmente no horário entre 19 e 21 horas. Eles rendem os passageiros, entram nos ônibus, no Conjunto Sérgio Pessoa Neto. São bandidos armados que aterrorizam a todos. Esse negócio de a bandidagem atacar ônibus aí em Manaus é recorrente, né, Peregrini? É recorrente, Paulo Guerra. Infelizmente, o Conjunto Sérgio Pessoa Neto, apesar do trabalho da polícia que vem feito lá e em outros locais, é um dos locais preferidos por bandidos. Principalmente, Paulo, na chegada próximo ao campo de futebol. Eles anunciam o assalto antes do campo de futebol e obrigam, né, o motorista a parar. Geralmente eles estão armados após levar os pertences dos passageiros, do cobrador e do próprio motorista. Com a arma na cabeça, eles pedem para que o motorista pare próximo ao campo. Daí eles ganham as matas e rendeu nas matas, nas proximidades do campo de futebol ali da área do Conjunto Sérgio Pessoa. Um duplo homicídio aconteceu agora de madrugada pelas bandas do bairro do Alvorada, Peregrini. 2 homens foram executados. Um acerto de contas, Alberto? Tudo leva a crer que trata-se de um acerto de contas, sim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Crime ocorrido por volta de 1h40, faltava muito pouco para as 2h da manhã, quando esse crime aconteceu. As informações dão conta de que homens chegaram ao local e já foram atirando. Dezenas de tiros foram disparados, Paulo Guerra, e os 2 homens morreram na hora. Informações dão conta de que um deles estava no lugar errado, na hora errada, conversando com a pessoa errada. O outro já teria praticado assaltos, era um homem conhecido no mundo do crime e teria morrido nesta ocorrência. Nós estamos ainda trabalhando essa situação, Paulo Guerra. Essa ocorrência ainda está em desdobramento, inclusive daqui a pouco mais informações no noticiário policial. O fato que nós podemos afirmar é que houve sim, Paulo, um duplo homicídio na Rua 0, no bairro Alvorada. Peregrini, até daqui a pouco com tudo o que aconteceu na noite de madrugada na cidade. Um bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente vai destacar também que a musa da Zona Leste foi presa. Uma mulher que gostava de roubar, já tinha aí passagens pela polícia, roubou mais de R$7 mil em produtos e lojas de acessórios. Foi presa ontem. E o detalhe, Paulo Guerra, ao chegar na delegacia apresentada à imprensa, ela distribuía sorrisos para todos que estavam no local. Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. Defesa atende municípios atingidos pela cheia. Thaís Gama tem os detalhes. A Defesa Civil do Amazonas iniciou a distribuição de 8 toneladas de ajuda humanitária no município de Ipixuna, na Calha do Juruá, que está em situação de emergência por conta da enchente.
Os próximos municípios beneficiados serão Guajará, na segunda fase de atendimento, Eirunepé e Itamaraty. De acordo com o secretário executivo da Defesa Civil, Coronel Fernando Pires Júnior, Ipixuna é o segundo município a receber a ajuda humanitária nesta fase. O município de Guajará já foi atendido numa primeira fase, agora é a vez do município de Ipixuna, onde nós vamos atender as famílias da zona rural que foram afetadas, demandando aí cestas básicas para prover a nutrição daquelas famílias, e numa segunda fase, uma fase que é bem maior, onde nós vamos também tentar voltar à normalidade social, trazendo aí os kits medicamentos, os kits dormitórios e toda a ajuda necessária para que aquela população afetada possa ter e retomar sua atividade normal social. Em Ipixuna, são 1.651 famílias impactadas pela enchente, que começam então a receber cestas básicas, kits de medicamento, kits de dormitório, kits de higiene pessoal e também água purificada. Os municípios localizados na Calha do Juruá, Juluá, Carauari e Envira, no Alto Solimões, onde estão Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Torantins e Atalaia do Norte, continuam em alerta em estágio que antecede a situação de emergência. Estão em atenção os municípios na calha do Baixo Amazonas, como Parintins, Barreirinha, São Sebastião do Atumã, Nhamundá, Urucará, Boa Vista do Ramos e Maués. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo Thaís Gama para o Jornal da Manhã. Muito obrigado, Thaís, pelas informações, e estamos agora às 5h59. Moradores da rua Fast Club, na Cidade de Deus, e também rua Libermorro, estão reclamando falta de iluminação no local. E com isso, a marginalidade toma conta das ruas da Cidade de Deus, principalmente na rua Fast Club e Libermorro, por falta de iluminação. O curso de turismo da Escola de Artes e Turismo da Universidade do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, promovem hoje, a partir das 10 horas, o terceiro abraço simbólico. O evento será realizado no Parque Municipal das Nascentes do Bindu, localizado na rua Andorinha, no bairro Jorge Teixeira. A ação faz parte da programação ao Dia Mundial da Água e tem o objetivo de propor reflexões sobre a proteção e preservação dos ecossistemas existentes, garantir a proteção dos atributos ambientais. Além disso, promover a integração da comunidade do entorno do parque em atividades socioambientais. 6h06 em Manaus. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, está convocando 76 professores aprovados em processo seletivo simplificado. Os docentes convocados atuarão nas áreas de educação física, ensino religioso, física, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, química e educação especial, séries iniciais 1º ao 5º ano e sociologia. De acordo com a secretaria, os professores convocados deverão comparecer na sede da SEDUC nesta quinta-feira, de 8 às 10 horas. O atendimento lotacional respeitará a ordem classificatória dos candidatos no PSS. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais uma vez, os moradores do distrito de Bela Vista recorrem ao Jornal da Manhã para reclamar a falta de infraestrutura na comunidade. Segundo os moradores, a vila vive um verdadeiro estado de calamidade. Sem água, sem iluminação pública, sem segurança, ruas esburacadas e muitos roubos e assaltos todos os dias. Dona Deusalina, mais conhecida como Deusa da Mandioca, disse a nossa reportagem que a falta de iluminação pública é um dos piores problemas. Segundo ela, existem postes, mas todas as lâmpadas estão queimadas, o que deixa a vila insegura contra os bandidos que aproveitam a vulnerabilidade das pessoas que não enxergam os perigos na escuridão da noite. Dona Deusa disse ainda existir um posto policial que, por sinal, é bem grande e confortável, porém está fechado e abandonado. A polícia aparece de vez em quando, mas eles só passam, dão uma olhada e vão embora. Um outro problema são as ruas que estão todas esburacadas. Com as chuvas que caem constantemente, as sarjetas já viraram valas onde as águas da chuva formam imensas cachoeiras. Para variar, a estrada que dá acesso à comunidade está em péssimas condições de tráfego. Com tantos buracos, o asfalto desapareceu e só quem ganha com isso são os donos de oficina. Para completar,
a desgraça, disse Dona Deusa. O dono de uma olaria construiu um muro em sua propriedade, fechando o único bueiro que dava passagem para as águas pluviais. Consequentemente, a terra enfraqueceu, o asfalto cedeu, abrindo rumo à cratera no meio da estrada, provocando diversos transtornos aos condutores de veículos que chegam e saem da vila. Esses problemas são heranças de administração passadas. Porém, o que os moradores esperavam era que, com o início de uma nova administração, a vila fosse olhada com mais carinho. Mas, segundo Dona Deusa, até os candidatos que na época da campanha pediram votos desapareceram. E Bela Vista é hoje um verdadeiro mar de lamúrias. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h09 em Manaus. Zeg Deg, você queria que eles reaparecessem no local. Presidente da FEComércio anuncia em Iranduba a construção de unidades do SESC e do SENAC no município. J. tem os detalhes. O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas, FEComércio, Roberto Tadros, participou ontem da sessão ordinária da Câmara Municipal de Iranduba, que reuniu diversas autoridades e outras lideranças locais. Roberto Tadros ocupou o espaço do grande expediente da reunião plenária e anunciou que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, também comandado por ele no estado, pretende instalar uma unidade aqui no município e, posteriormente, um complexo do SESC, o Serviço Social do Comércio. Durante o discurso e na entrevista, o presidente da FEComércio revelou que desde 2013 pretendia instalar o SENAC em Iranduba, mas não houve interesse por parte das autoridades da época em dar a contrapartida, que seria a área para as construções. Pela demonstração de interesse do prefeito até então, nós nos antecipamos e, como foi no momento em que eu estava como presidente da Confederação Nacional do Comércio, eu aloquei os recursos e os terrenos iam ser doados hoje, amanhã, depois eu vim de novo aqui, que ele me chamou, e o terreno não saiu. Eu vim aqui umas 2, 3 vezes. E eu viajo muito. E eu não posso perder tempo com promessas vãs. Aí nós cancelamos. Segundo Roberto Tadros, o projeto voltou à estaca zero em Iranduba, mas se houver vontade política local, investimentos milionários poderão ser feitos na cidade. Começa tudo de novo. Primeiramente, eu entendo que o SENAC tem que vir antes do SESC. Depois nós vamos implantar o SESC. E aí, se tiver mercado, a gente traz a faculdade SENAC para cá. Digamos que um terreno desse, o município doa, não custa nada. Mas vamos dizer que de valor de mercado vale a R$100 mil. Nós fazemos investimento de 10, 12, 15, 20 milhões de reais. E os benefícios que advirão dele, o efeito multiplicador que não se exprime em expressão monetária, é infinitamente superior. De acordo com o vereador Pedro Paulo Castro, PP, que convidou Roberto Tadros para vir à Câmara, uma comitiva de autoridades de Iranduba vai se reunir em breve com o presidente da FEComércio para tratar da consolidação da parceria entre a instituição e o município. J. para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. Temos informações agora de Urucará. Bom dia, Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As Secretarias Municipal e Estadual de Educação, SEMEC e SEDUC Urucará, através das escolas, estarão realizando atividades voltadas ao Dia Mundial da Água, com o tema Água Fonte de Vida, sendo que os eventos ocorrerão entre os dias 22 e 24 do mês corrente. Na oportunidade, os alunos e professores das referidas escolas apresentarão ao público presente atividades diversificadas como estandes, músicas, dramatização, palestras, vídeos com mensagem voltada ao Dia da Água. A ação contará com a participação direta de professores, alunos, funcionários e comunidade. A temática proporcionará aos alunos e à população um momento de análise sobre a importância e o cuidado que se deve ter com a nossa água de cada dia.
Consumir com responsabilidade é garantir a fonte de vida. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, estará com inscrições abertas no período de 27 deste mês a 6 de abril para a prova do processo de seleção para 4.040 vagas em cursos técnicos e de especialização técnica de nível médio que serão realizados em Manaus e em mais 30 municípios do interior do estado. Nessa edição serão oferecidos 19 diferentes cursos técnicos e as inscrições para a prova de seleção serão realizadas exclusivamente via internet. O valor da inscrição é de R$30 por candidato e a prova será aplicada no dia 14 de maio. Aos candidatos aprovados dentro da classificação da quantidade de vagas, as aulas terão início no segundo semestre de 2017. Os editais completos referentes a este processo seletivo, contendo os cursos ofertados e os municípios contemplados, estão disponíveis no site do CETAM. www.cetam.am.gov.br. O Ministério Público Federal no Amazonas conseguiu acordo na Justiça para garantir aos povos indígenas e comunidades tradicionais do município de Altazes o direito de participar de consulta livre e informada sobre a realização de estudos para exploração de minérios e instalação de estrutura rodoviária e portuária em terras indígenas ocupadas tradicionalmente pelo povo Mura naquela cidade. O Ministério Público Federal passou a acompanhar o caso depois de receber informação de que a empresa Potássio do Brasil Limitada começou a realizar estudos e procedimentos na região sem qualquer consulta às comunidades. Agora 6h15 em Manaus. O deputado Sinésio Campos do PT se pronunciou ontem sobre a prática de crimes que acontecem nas redes sociais. O parlamentar se referia a postagens de imagens divulgadas na internet e sites falsos no fim de semana que mostram erroneamente que o petista é a favor do aumento em 2% da cobrança do ICMS pelo Estado. Sinésio Campos disse que quem for vítima de qualquer crime virtual, seja qual for a modalidade, é direito do cidadão procurar uma delegacia especializada em crimes eletrônicos. O Estado não tem uma delegacia especializada no assunto, porém, Sinésio Campos relatou que em breve apresentará um projeto de lei para que seja criada. O governador José Mello entregou a primeira de 2 novas ambulâncias capazes de oferecer um atendimento não apenas mais ágil, mas também mais qualificado em Itacoatiara. A aquisição do veículo é fruto de emenda parlamentar do deputado Cabo Maciel, líder do PR. Antes da entrega aqui em Manaus, o governador José Mello fez uma vistoria acompanhado do deputado Cabo Maciel e determinou que a ambulância fosse entregue em Itacoatiara para dar suporte técnico e atender as emergências para ajudar a salvar vidas. A ambulância é equipada com sirene eletrônica, maca retrátil, banco baú para acompanhantes, ar-condicionado, suporte para cilindro de oxigênio fixo na maca, mangueira de oxigenação, suporte de soro e sangue, entre outros itens. Governo Federal distribui 25 mil unidades do DIU para garantir direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Amazonas. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. O mês de março foi escolhido pelo Ministério da Saúde para anunciar uma medida que garante os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A ampliação do acesso ao dispositivo intrauterino de cobre, o conhecido DIU, que já é ofertado nas unidades básicas de saúde às mulheres, incluindo adolescentes. A iniciativa do Ministério da Saúde pretende reafirmar o direito da mulher engravidar apenas quando ela quiser. Dados da pesquisa Nascer Brasil mostram que 55% das gestações não são planejadas e nas adolescentes esse número sobe um pouquinho, chegando a 66%. Até ano que vem, devem ser investidos mais de 12 milhões de reais na oferta do DIU no SUS. E a expectativa é, até 2020, aumentar o uso do dispositivo para 10%. Este ano, o DIU será ofertado nas maternidades brasileiras após o parto e pós-abortamento, é como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Estamos hoje autorizando mais acesso ao DIU, sistema contraceptivo durável, seguro e que será implantado no mesmo procedimento do parto ou de um atendimento que for feito às mulheres nas nossas unidades de saúde, de modo que possamos dar mais confiança, mais tranquilidade a essas mulheres que decidirem por este procedimento. Aqui no Amazonas foram distribuídas 25 mil unidades do DIU entre 2015 e 2016.
Esse dispositivo tem uma longa duração, em média 10 anos, e é um dos métodos contraceptivos mais seguros. Além disso, é um método reversível, podendo ser retirado a qualquer momento, se claro a mulher desejar. Ainda este mês, será publicado um guia prático para profissionais de saúde com orientações sobre o manuseio. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h19 em Manaus. Durante reunião com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, em Brasília ontem, o governador José Melo obteve a liberação do investimento de 185 milhões de uma emenda impositiva destinada para a construção dos anéis viários Sul e Leste, que vão ligar o Distrito Industrial ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. No encontro que teve a presença do senador Omar Aziz e dos deputados federais Pauldênia Avelino e Átila Lins, foi tratado sobre a liberação de recursos para a construção de 4.000 unidades habitacionais e para a obra de contenção em áreas de risco da capital. Os anéis viários Sul e Leste têm o propósito de melhorar o tráfego de veículos nas vias principais da capital amazonense. O anel viário Sul compreende a estrada do Tarumã, que está sendo duplicada, e onde o estaqueamento para a construção da ponte da segunda pista ficou pronto, e a Avenida Santos Dumont até a Torquato Tapajós. O anel leste fica entre a reserva Duque e a rótula do Distrito Industrial 2. São mais de 30 quilômetros de intervenções viárias contornando a cidade para ligar o Distrito Industrial ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e que também vai permitir a retirada do fluxo de veículos pesados das ruas centrais. A Justiça Federal do Amazonas condenou o ex-prefeito de Quari, Adail Pinheiro, e mais 7 pessoas a pagar R$600 mil aos cofres públicos da União por irregularidades na execução de um convênio entre o Ministério do Meio Ambiente e o município de Quari para a implantação de um aterro sanitário e modernização da usina de reciclagem de lixo da cidade. A decisão foi resultado de uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal no Amazonas, durante o desdobramento da Operação Vorax. A sentença da juíza federal Jaisa Maria Pinto Frasch e foi publicada no Diário Oficial da Justiça Federal nesta terça-feira. Além do ex-prefeito de Quari, também foram condenados o ex-secretário de Obras do município e 3 membros da Comissão Permanente de Licitações. O convênio firmado entre o Ministério e a Prefeitura de Quari foi firmado no ano de 2001. Segundo o Ministério Público Federal, houve o repasse ao município de R$600 mil em recursos da União para a execução das obras, que ficaram sob responsabilidade da empresa Coman Construtora Manauense Limitada. A juíza federal Jaisa Frasch entendeu que houve fraude na execução desse convênio. A decisão afirma que o ex-prefeito utilizou notas fiscais falsas com o intuito de demonstrar que os recursos federais foram devidamente aplicados no convênio. Além de devolver a quantia de R$600 mil referente ao repasse das verbas, a juíza sentenciou os réus a terem os direitos políticos suspensos por 8 anos e a pagar multa civil de R$50 mil cada um. Polícia. O julgamento de João Pinto Carioca, conhecido como João Branco, que seria realizado no dia 28 de abril, foi adiado para o dia 5 de maio. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o adiamento se deu devido à intenção da juíza de fazer o julgamento dos réus Diego, Bruno de Souza, Bondes e João Branco na mesma sessão. Além de ser apontado pela Polícia Civil como líder de uma facção criminosa que age de dentro dos presídios de Manaus, o narcotraficante também é considerado suspeito de ter encomendado a morte do delegado Oscar Cardoso em março de 2014. Ele também era um dos 19 presos que fugiram do complexo penitenciário Anísio Jobim Compage no dia 18 de março de 2014. Na época, João Branco cumpria pena no regime semiaberto. O mandado de prisão dele, expedido 53 dias após a fuga, tem validade até 17 de março de 2034. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou à Justiça em fevereiro do ano passado cerca de 100 pessoas ligadas à organização criminosa auto-intitulada Família do Norte por crimes como tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, entre eles o João Branco. O que aconteceu na noite madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma noite, madrugada tranquila no pronto-socorro 28 de agosto, com apenas 2 atendimentos por violência, uma agressão física, outra agressão física, uma no bairro Morro da Liberdade, a outra no bairro da Matinha. Pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Movimentação também considerada das mais tranquilas.
polícia na rua e diminuição da criminalidade, até mesmo dos registros de violência no João Lúcio. Assim foi a noite madrugada, com apenas 3 atendimentos. Um deles, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, e uma outra ocorrência, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física no pronto-socorro Platão Araújo. A movimentação também foi considerada das mais tranquilas. Um homem deu entrada vítima de agressão física. E ele veio do bairro Zumbi dos Palmares. Por lá, ele levou 2 estacadas nas costas. O camarada pegou uma estaca e deu na costa do homem. Ele estava bebendo em um barzinho na área do Zumbi dos Palmares. Entre um gole e outro, ele nem esperava quando levou uma violenta paulada nas costas. Ele deu entrada com o lombo todo estourado no pronto-socorro João Lúcio por volta de 23h30. Era a noite de ontem. Para sustentar uma vida de riqueza, de luxo, a dupla Beatriz Lohane dos Santos, de 18 anos, e Carla dos Santos Ribeiro, de 21 anos, praticavam assaltos e vendiam drogas em toda a cidade. As garotas suspeitas de vários assaltos na cidade foram presas ontem no 11º DIP. A delegada titular lá da delegacia, a doutora Joyce Coelho, ela disse que as mulheres vendiam aí drogas e roubavam muito para sustentar essa vida de luxo. Conforme ainda a delegada, elas também vendiam entorpecentes para sustentar a vida, uma vida de luxo. As 2 criminosas, enfim, rapaz, 2 bandidas, rapaz, Paulo, as 2 bandidas, olha, vou te contar, 2 bandidas assim, meio, são bonitas, as bandidas presas ontem. Outra bandida, Beatriz Lohane dos Santos, foi presa junto com a Carla. Além dela, foi presa também a considerada musa da Zona Norte, a bandida Abinara Duarte Lima, de 22 anos, conhecida como musa da Zona Norte, foi presa. A Polícia Civil diz que ela, juntamente com o marido, Maurício Moreira Gomes, e o marido Vieira, de 29 anos, assaltaram e levaram aí mais de R$7 mil de uma loja de acessórios de celulares lá no bairro Tancredo Neves, e haviam cometido também outros roubos e assaltos. Graças à investigação da Polícia Civil, a musa da Zona Norte foi presa. Outra bela bandida também foi presa à tarde e noite de ontem. Paulo Guerra, mulheres bonitas, todas as 3 bonitas se metendo no negócio que não presta. Geralmente são bandidas feias, fedidas. Essas aí não, 2 bandidas bonitas e cheirosas, presas ontem pela polícia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Atenção! O crime da Rua Zero. Desgraça no Alvorada. Por volta de 1h da madrugada de hoje, um duplo homicídio aconteceu no principal bairro da zona oeste da cidade, o bairro do Alvorada. Tudo parecia tranquilo na cidade das Palhas, lá no Alvorada, quando de repente ouviram-se estampidos. Foram 1, 2, 3, 10, e daí em diante ninguém contou mais. Foram mais de 10 tiros disparados. Nesses disparos, 2 pessoas foram mortas, 2 homens. Um homem de aproximadamente 25 anos levou vários balaços pelo corpo. As informações dão conta de que esse primeiro homem não era boa pisca. Ele já era acostumado a cometer crime. O outro que estava com ele, segundo as informações, esse homem, a segunda vítima, estaria no lugar errado,
na hora errada e conversando com a pessoa errada, e acabou também morrendo por estar no lugar errado. Foram 2 mortes, foram 2 homicídios, foi um duplo homicídio no bairro do Alvorada. Assim foi o crime da Rua Zero na noite, madrugada de hoje. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. Dentre eles, um deles foi um crime de agressão física. Um homem foi barbaramente agredido lá no bairro Cidade de Deus, lá na área da rua Botafogo. Um homem vestido com a camisa do Botafogo, lá na esquina da rua Botafogo, canto com a rua Fluminense. Rapaz, a rua Fluminense é uma tranquilidade. Lá na rua Botafogo é cheio de gente encrenqueiro, e lá na rua Botafogo um homem apanhou, e apanhou muito, a golpes de paulada durante a noite de ontem. Fez exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. E atenção, moradores do Riacho Doce 3 estão pedindo providências por parte da Manaus Ambiental. Um cano estourou ali naquela área, prejudicando os pedestres e o tráfego também naquela área. No Riacho Doce 3, Rua Vasco da Gama. Um cano estourado causando muitos problemas aos moradores da área. Esportes. A seleção brasileira desembarcou em Montevidéu nos primeiros minutos desta quarta-feira. Depois de um voo tranquilo e pouco mais de 2 horas de viagem desde São Paulo, a delegação chegou ao hotel na capital uruguaia por volta de 1h15 da manhã. Entre os tradicionais gritos para Neymar, cerca de 50 torcedores receberam os jogadores. Nesta quarta-feira, o Brasil de Tite vai treinar no Estádio Centenário às 18h30. Uruguai e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira pela 13ª rodada das eliminatórias. Os jogos da segunda rodada do Campeonato Amazonense ontem. Nacional 3, Holanda 2. Rio Negro 2, Manaus 0. Jogos pelo Brasil. Campeonato Paulista. Ituano 5, Linense 1. Novo Horizontino 2, Audax também 2. Santo André 3, Ponte Preta também 3. Primeira Liga. Joinville 0, Cruzeiro também 0. Os jogos de hoje, Campeonato Paulista. Às 19h30 jogam São Bento e Santos. 20h30, Palmeiras e Mirassol. 21h45, Botafogo e São Paulo. No Campeonato Carioca, 2 jogos. 19h30, Vasco e Madureira. 21h45, Flamengo e Bangu. Campeonato Gaúcho. 19h30, Ipiranga, Internacional e Cruzeiro e Juventude. Às 21h45 jogam Novo Hamburgo e Grêmio. Últimas notícias. IBGE divulga hoje o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial de março. No mês passado, o índice subiu de 0,31 para 0,54%. A taxa foi a menor para fevereiro desde 2012. A Petrobras teve prejuízo líquido de 14,824 bilhões em 2016, informou a estatal ontem. Foi o terceiro ano consecutivo de resultados negativos. Em 2015, a estatal registrou prejuízo recorde de 34,8 bilhões. Em 2014, as perdas somaram 21,6 bilhões. Em comunicado, a Petrobras atribuiu o novo prejuízo em função principalmente da reavaliação de ativos da companhia e de investimentos no valor total de 20,89 bilhões de reais. O ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, tomará posse hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal. Advogado, ele assume a cadeira deixada por Teori Zavascki, que morreu há 2 meses após acidente aéreo no litoral do Rio de Janeiro. Ele foi indicado para a vaga por Temer no mês de fevereiro. O Carrefour no Brasil retirou preventivamente de suas lojas os produtos vindos dos frigoríficos citados nas denúncias da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, disse a rede varejista em nota nesta terça-feira. Já o Grupo Pão de Açúcar, dono das bandeiras Pão de Açúcar, Extra e Açaí, suspendeu a compra das 3 unidades industriais interiores
interditadas na operação. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi convidado para participar de uma audiência hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para prestar esclarecimentos sobre os fatos apurados na Operação Carne Fraca. Ontem, em nota conjunta com o Ministério da Agricultura, a Polícia Federal reconheceu que as irregularidades investigadas são pontuais. O gabinete do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, recebeu nesta terça-feira a chamada lista de Janot com os 83 pedidos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para investigar políticos citados nas delações da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Fachin não tem prazo para decidir se autoriza a abertura dos inquéritos, nem mesmo para analisar se derruba o sigilo do material, como solicitou a PGR. 6h45 em Manaus. O senador Antônio Monteiro, do PTB de Pernambuco, é uma das 3 testemunhas que serão ouvidas hoje pelo juiz Sérgio Moro em um processo que investiga um suposto pagamento de propina para o ex-ministro Antônio Palocci. A audiência está marcada para as 10 horas da manhã e será realizada por videoconferência. O parlamentar foi arrolado como testemunha pela defesa do ex-ministro, que é acusado de receber propina da Odebrecht para facilitar um contrato entre a empreiteira e a Petrobras. O presidente Michel Temer anunciou ontem que a reforma da Previdência atingirá somente servidores federais e trabalhadores do setor privado. Segundo ele, a reforma das previdências estaduais e municipais ficará a cargo dos governos dos estados. Um novo estudo do Banco Mundial revela como as diferenças raciais e geográficas impactam as mulheres brasileiras em aspectos como acesso a direitos, oportunidades econômicas e uso de serviços públicos. O relatório ainda destaca que as políticas para promover a igualdade de gênero podem ser mais eficazes se levarem em conta as necessidades das mulheres indígenas e afrodescendentes, em especial as do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A equipe chegou a essa conclusão depois de analisar dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, entre outras fontes. Uma explosão em uma fábrica deixou 3 mortos, 20 feridos e 8 desaparecidos em Cul-de-Sac, cidade vizinha a Castries, capital da ilha caribenha de Santa Lúcia, segundo informações divulgadas por fontes do governo local. A Coreia do Norte não tem nada a temer sobre qualquer ação norte-americana para ampliar sanções que buscam cortar o país do sistema financeiro global. Irá buscar uma aceleração de seus programas nucleares e de mísseis, disse a Reuters, um diplomata de Pyongyang. Os reis da Bélgica, Felipe e Mathilde, além do primeiro-ministro do país, Charles Michel, fizeram nesta quarta-feira um minuto de silêncio no aeroporto de Bruxelas, um ano depois do atentado jihadista que ocorreu no local e ao lado da estação do metrô de Malbec, deixando 32 mortos. O ato deu início a um dia de lembrança das vítimas de um dos piores ataques terroristas da história da Bélgica. A Coreia do Norte fracassou nesta quarta-feira em testes com vários mísseis. Um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul deu a informação. Os testes parecem ter sido executados a partir de uma região perto da cidade litorânea de Wonsan, no sudeste do país. O exército sul-coreano está analisando dados sobre os lançamentos e os tipos de mísseis lançados. A Cacau Show está com mais de 6.600 vagas de emprego abertas para a Páscoa 2017. As vagas temporárias estão distribuídas entre as 2.060 lojas da rede em todo o Brasil. Os candidatos devem ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e experiência de vendas. Para se inscrever, os interessados devem apresentar currículo nas lojas mais próximas de sua casa. Historicamente, esta empresa tem uma taxa de efetivação de 30% dos contratados para o período. Por isso, os funcionários mais dedicados que se destacarem em suas funções também poderão se tornar parte do quadro efetivo da fábrica. Um terremoto sacudiu nesta quarta-feira a ilha indonésia de Bali, provocando pânico entre os turistas que abandonaram hotéis, segundo autoridades. Não há informações sobre vítimas. O epicentro do abalo telúrico de magnitude 5,5 graus na escala de Richter foi localizado a cerca de 10 quilômetros a nordeste de Denpasar, capital de Bali, não muito distante dos bairros turísticos da ilha, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos. O terremoto também provocou um breve momento de pânico em Lombok, outra ilha turística vizinha a Bali. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Temer retira policial e professor estadual da reforma da Previdência.
A Folha de São Paulo estampa: Gilmar Mendes acusa a Procuradoria-Geral e Polícia Federal por vazamento. O Estado de São Paulo. Petrobras tem terceiro ano de prejuízo e fecha 2016 com perda de 14,8 bilhões. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Após 25 anos de melhora, índice de desenvolvimento humano estaciona. Valor econômico. Lista de pedidos de inquérito de Janot chega a gabinete de Fachin no STF. Estado de Minas. Minas tem média de uma morte por dia em 2017 por surto de febre amarela. No Recife, Jornal do Comércio. Nova ação da Lava Jato é a primeira com base em delações da Odebrecht. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará tem 140 municípios em situação de emergência em decorrência da seca. Porto Alegre, 0 hora. 13 PM são denunciados por acobertar quadrilha de Porto Alegre. O Brasil Econômico. Coreia do Sul revoga a suspensão das importações de frango do Brasil. Edições impressas locais. Agora. Garotas ostentação roubavam para manter vida de luxo. O Centenário, Jornal do Comércio. Setor de refrigeração ganha reforço no polo industrial de Manaus. A crítica. Citilar, golpe de R$500 milhão quebra a rede de lojas. Em tempo. PEC do teto de gastos do Amazonas avança na Assembleia Legislativa. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, Thaís Gama, J. Rai e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.